Pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Scale Faster. Meu nome é Daniel, sou um dos fundadores aqui da Faster, toco a área de vendas, e a Faster é uma startup de tecnologia de design. Basicamente, o que a gente faz é ajudar times de marketing a escalar a produção de peças de design através de uma plataforma. Hoje a gente já ajuda mais de 120 grandes empresas a fazer isso com suas estratégias. E contando um pouquinho mais do Scale Faster em si, a gente criou esse evento com a missão de levar startups, scale-ups, empresas em alto crescimento para o próximo nível com alguns eventos estratégicos. Então, esse é o nosso segundo encontro. Hoje a gente vai discutir como líderes de marketing devem se adaptar às diferentes fases das startups. A gente vai discutir estratégia, a gente vai discutir soft skills e muitas outras coisas ligadas aí ao universo de marketing, focando em empresas em alto crescimento, que estão executando um plano de negócios aí para gerar resultados de alto nível, né? Então, a ideia aqui é que CMOs, diretores e gerentes saibam, em cada estágio da empresa, como os desafios do negócio se traduzem ali em objetivos de marketing. E para fazer essa conversa, a gente trouxe duas pessoas, a Flávia Buchmann e o Rafael Carrani. E aí, pessoal, eu queria pedir a gentileza que vocês se apresentassem um pouquinho, contassem um pouquinho ali da carreira de vocês, e depois a gente passa para um segundo momento de perguntas. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês, a gente vai discutindo, e aí no final a gente abre para perguntas dos nossos telespectadores. Mais uma vez, obrigado pela participação de vocês. Flávia, se puder começar falando um pouquinho, seria show. Vamos lá, olá pessoal, boa noite. Imagino que para todos, ou a maioria de vocês. Bom, minha carreira, Daniel, foi quase toda, faz mais de 20 anos, uns 25 anos dentro de marketing. Eu comecei num breve tempo com serviços, né? Eu trabalhei na Globosat, aqui no Rio, eu sou carioca, já deve dar para perceber. Então, eu comecei minha carreira aqui, eu sou uma carioca disfarçada, já não moro no Rio há muito tempo, mas acho que ainda dá para perceber. Comecei minha carreira aqui no Rio, na Globosat, fiquei uns 3 anos lá, né? A empresa era super jovem, era tranquilamente, hoje seria considerada uma startup, com algumas questões aí de investimento por trás, mas era uma empresa que tinha menos de 10 anos, né? Uma empresa bastante jovem, quando eu estava no surgimento da TV a cabo no Brasil. Então, tinha muito ainda da história de como é que se faz aquisição, como é que se educa para essa categoria, e principalmente a minha área, eu trabalhava com, sei lá, marketing digital, não existia esse nome na época, né? Chamava Webmaster, eu cuidava do site. Então, era um pouco de relacionamento. Pela primeira vez, marketing estava começando a ter um relacionamento de verdade, de mão dupla, né? De você conseguir conversar. Então, foi muito de tentar entender o que era isso, como é que você fazia a construção de marca num meio, que não é toda hora que surge um meio novo, fundamentalmente novo, né? Uma mídia nova. E depois eu fui para produtos, né? Consumer goods. E aí me apaixonei, basicamente, 99% da minha carreira foi aí. Eu fui para a Unilever, fiquei 3 anos em São Paulo, trabalhando com bens de consumo, bastante inovação, construção de marca. Trabalhei com Dove, quando o Dove estava lançando a campanha pela Real Beleza, então entendendo muito sobre posicionamento, campanha, construção de equity, como é que se transforma em produto. E o outro lado disso que é produto mesmo, inovação, plataforma, como é que você vai do insight até lidar com a greve da Anvisa para conseguir liberar o produto na alfândega. Então, tinha os dois lados, assim, tinha todos os P's de marketing, os mais extremos possíveis. Depois Coca-Cola, onde eu comecei trabalhando no Brasil, e depois fiquei 5 anos no time global. Então, também um montão de coisas sobre como é que você chega num país onde a cultura da categoria ainda não existe, como é que você constrói uma marca, como é que você trabalha com marcas já existentes, que estão sendo atacadas. Então, tem um pouco de tudo quando você trabalha no time global, você vê muita diversidade, né, não só de cultura, mas de estágio de mercado de marca. É quase como se você tivesse no mesmo portfólio um early stage e uma super consolidação. E depois da Coca, eu fui super picada pelo bichinho de startup, né, de early stage. Fui para a Nautica quando estava saindo do early stage para o growth, né, quando tinha um produto em um país e lançando seus primeiros, segundos produtos e abrindo seus primeiros, segundos países, né, a primeira leva de expansão. Isso foi em 2019. Também começando no Chile e depois em Nova York. Também nunca foi local, né, mas era uma ideia de o país onde a empresa foi criada para depois virar global. Antes da Nautica, ainda tem um pedacinho que a gente vai falar, que é
não é consumer goods, mas eu voltei um pouco para serviço quando eu fiquei 10 meses num projeto. Sempre foi um projeto de curta duração, mas uma curta duração de quase um ano no Descomplica, aqui no Brasil, de novo. Também a gente vai falar um pouco disso, né? Acho que dessa mudança de fase, onde o Descomplica também era já tinha alguns anos no mercado, mas era uma empresa em uma categoria, com uma marca já legal no Brasil, mas pensando ainda em como é que você faz a expansão, né? E agora adquirindo outras empresas, fazendo consolidação de portfólio. Bem nessa virada, isso foi 2017, se eu não me engano, mas se eu não me engano é por pouco, um ano para lá, um ano para cá, por aí, 18, de repente. Mas é isso, então 90% consumer goods, agora eu já diria 70% grande empresa, 30% startup, mas se você fizer a média ponderada, deve ser quase 40-60, porque tem aquela história, né? De um ano em startup vale por 3 ou mais. Vamos depender de como é que a gente conta aqui. E aí agora eu fiz uma última mudança também, não última, outras virão na minha vida, eu espero, mas a mais recente foi uma mudança para uma área que eu nunca tinha trabalhado, que é B2B, né? E também trabalhar no outro lado, que é criatividade. Agora eu estou sócia numa agência chamada Cubo, que faz parte da Flag aqui no Brasil, né, do network da Flag, e a gente trabalha a comunicação só via sprint, né? Só mecanismos de ações rápidas, ágil, resolvendo problemas de comunicação em um mês, né? 4 semanas de preparação e uma semana de todo mundo junto criando. E aí é isso, também uma outra novidade, pensar como é que comunicação também pode inovar, né? Como é que o mercado que, por incrível que pareça, o mercado ainda é bastante parado em termos de formatos, que é o de publicidade, criação, que vocês sabem bem. Estava nesse lado, né, parecido com o de vocês, nessa inquietação de, dá para fazer isso melhor, né? Tem várias maneiras de você começar a fazer isso melhor. Então é isso, também estou me desafiando no B2B. E no lado criativo, embora eu não seja criativa, até para não comprometer a agência, não sou eu a pessoa que desenvolve comunicação, eu faço mesmo a growth e estratégia. É isso, Legal, prazer. Flávio. Eu sou um baita admirador da sua carreira, assim, já transitou em todos os lugares possíveis e eu fico imaginando, assim, como cada uma dessas experiências foi enriquecedora para a experiência seguinte, assim. Eu acho que eu te admiro muito como profissional, eu acho que você é incrível, inclusive, spoiler aqui, a Flávia é investidora da Faster, quando a Faster era um PowerPoint, eu lembro perfeitamente de fazer uma call com ela, mostrando um PowerPoint totalmente tosco, e ela tirando umas dúvidas, e depois topando investir no dia seguinte, foi uma época super legal, lá em 2021. Mas beleza, Rafa, manda bala agora você, conta um pouquinho aí da sua carreira. Pô, podia ter me deixado primeiro, né, Daniel? Ia me ajudar, né? Porque depois da Flávia é complicado. Mas, cara, prazer, galera. Eu sou o Rafa. Estou CMO na Solids hoje, que é a maior HR Tech do Brasil, uma plataforma de gestão de pessoas de Belo Horizonte, né? Hoje a gente tem mais ou menos 30 mil clientes no Brasil, é uma B2B. Mas eu comecei minha carreira em bens de consumo, né? Então já trabalhei aí também em Nestlé, Unilever, Natura, Procter, então já fiz uma carreira em bens de consumo na escola, né, ali de bens de consumo dos clássicos, e aí eu fiz minha transição para o mercado de tecnologia, né, e aí eu vi uma oportunidade quando eu estava na Natura para adentrar no mercado de tecnologia, quando eu fui convidado a trabalhar na Uber, para começar, né, já estava no segundo ano, era bem incipiente ali a Uber Eats no Brasil. Depois eu ajudei com um projeto no TikTok, então trazer o TikTok for Business para o Brasil também, antes do TikTok ser famoso como é hoje. E aí eu tô falando ali mais ou menos na época da pandemia, de 2020, inicinho, aí que estourou, né? Aí que veio, então foi um pouquinho antes. E aí eu fui pro Gympass depois desse projeto, e aí eu fiquei lá como diretor de marketing de produto e vim para a Solids, onde eu estou hoje. E aí minha carreira, apesar de trabalhar em empresas de bens de consumo, eu sempre tive um olhar mais B2B, mais negócios, né? Então eu trabalhei muito no trade. Então meus clientes, eu fazia o marketing de trade, principalmente relacionamento com clientes, né? Então sempre tive um pezinho em vendas. Eu adoro trabalhar com o time de vendas e admiro quem é vendedor. Eu acho que todo marqueteiro deveria ser vendedor, na verdade. Eu acho que isso ajuda muito. E na Natura também, porque apesar de ser B2C, eu trabalhava com field marketing, então era meu trabalho todo com as consultoras, as revendedoras, como fazer essa força de vendas revender Natura, né? Então era um trabalho também B2B, né? Não era minha consumidora final. Na Uber Eats, eu cuidava da marketing para captação e relacionamento dos restaurantes, então o B2B ali. E no Gympass eu cuidava das academias e dos estúdios, né? Que é a terceira, são as 3 pernas do Gympass, que a gente esquece. Só pensa no usuário, né? No cliente RH, mas tem toda a parte de supply, que são as academias e parceiros onde eu cuidava. E aqui na Solids, mais um B2B clássico, né? De direto mesmo com as empresas RHs e
donos de empresa, enfim, né, onde eu estou hoje. E aí também muito ligado à área de field, ativação de marca e product marketing, go-to-marketing, posicionamento de marca, bastante coisa aí do que eu gosto de fazer. Legal, Rafa. Pô, eu sou muito curioso para saber como era TikTok em 2019 no Brasil. Na época, estava todo mundo começando a ficar completamente viciado e usar para caramba, e o produto teve um crescimento aceleradíssimo. E sou muito curioso também para entender como que era ali o começo de Uber Eats e tal. Isso pode até virar discussão para depois ali. Mas sua carreira também é muito bacana. Obrigado aí por compartilhar. E vamos ao que interessa, pessoal. Sobre formato, eu separei aqui algumas perguntas, vou alterando entre vocês dois, né? Sempre lembrando que o tema central é startups em growth stage, né? Então, quando uma startup está em early stage, o maior desafio é sempre encontrar PMF, aterrissar a proposta de valor, construir um posicionamento, os primeiros cases de sucesso e por aí vai, né? Agora, quando uma startup está em growth stage, ou seja, ela já validou o produto, já validou o canal, o jogo acaba mudando. E aí a minha primeira pergunta é para a Flávia, né? Flávia, você teve duas experiências assim, incríveis de transição de early stage para growth stage. Uma na Descomplica, né, que você entrou ali, como você falou, em 2017, e a Descomplica não era do tamanho que é hoje. E na Notco, você ajudou a construir ali a estratégia de marketing que levou a empresa de uma empresa regional ali, né, no Chile, se não me engano, até uma empresa global. E eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, Flá, sobre essas duas fases da sua vida, assim, como era Descomplica na época que você entrou e quando você saiu, e como foi essa experiência de estruturar o marketing de uma empresa que acabou valendo $1 bilhão, assim. E aí, pode explorar como você quiser, mas a ideia aqui é entender como o marketing dessas empresas se transformou ao longo do tempo que você passou por lá. Tá, tem muita coisa para explorar, né? Então, vou tentar manter as respostas naquele nível de 3, 4 minutos antes que as pessoas comecem a ficar confusas. E depois a gente tem um tempo de pergunta também para, de repente, querer ouvir um outro lado da história, porque são muitos lados, né? Em qualquer empresa, imagina numa startup, né? Em qualquer empresa tem muita coisa para se dizer como é que era o marketing. O que eu costumo falar primeiro, né? Isso vale desde quando os amigos perguntam, cara, como é trabalhar numa startup, ou até quando você está fazendo alguma mentoria para alguém que está com um desafio específico. Nessa fase, porque muda muito, acho que a principal coisa a dizer é que a gente tem que estar pronto quando está conduzindo qualquer empresa em criação ainda, né, antes de se consolidar, depois também, mas diferente. Você tem que estar mais pronta para a mudança de fase. A mudança de fase acontece muito. Então, se a gente está falando, e você tem que mudar mesmo a maneira como você trabalha. Isso é que é tão legal e também tão difícil, tão cansativo. Você se adaptar tanto a quase como se você estivesse trocando de emprego a cada 6 meses. Você tem que reaprender, re-recrutar, retreinar. Isso eu diria que é a janela de 6 meses. Nessa fase específica, né, quando você está saindo do early para um late early para fazer um early growth, a minha grande atenção, e olhando essas duas experiências em retrospecto, assim, eu diria que a grande atenção é time e cultura. Que eu vou dizer time, porque eu não gosto da palavra cultura como uma coisa etérea, como se fosse uma religião, alguma coisa que aconteceu, e tem a cultura ali, aquilo ali é a sala da cultura, como se fosse a sala de máquinas do elevador, né? Cultura, então, é pessoas. Então, eu acho que grande foco de atenção aí é que essa é a hora que você vai, cara, olhar muito para o lado, para cima, para baixo, né, para o seu time, para os seus pares, e redistribuir papéis mesmo, né? Esse é o seu job description, mudou. Redistribuir responsabilidade. E aí que vem a cultura junto, né? Tentar entender, assim, como é que você muda a sua cabeça para todas as estratégias e as táticas, né? Porque a gente só pensa em estratégia, mas o principal são as táticas que vêm depois disso, que você fazia. Como é que era a sua rotina quando você estava numa fase de encontrar product market fit? São outras reuniões que você tem que ter com outro número diferente de pessoas na sala, com um tipo diferente de pessoas na sala. O seu balanço de agenda de quanto você usava para fora e versus para dentro, né? Você como CMO, quanto tempo você demorou? Provavelmente nem existia um CMO na fase de early stage, talvez você já tenha trazido alguém de fora, ou talvez você estivesse lá como uma diretora super high potential de um early stage, e aí você tinha uma agenda que eu chutaria que cara, 90% business development. Você está ali junto com os fundadores, ou se você é uma fundadora,
ou fundador. Tenho privilegiado falar no feminino para a gente também normalizar um pouco a ideia de que uma executiva é uma mulher, pode ser também, a gente não imaginar só. Mas eu falo isso porque pode ser, obviamente, para os dois gêneros, para quantos gêneros a gente quiser incluir, mas eu acho que, cara, essa pessoa tem que estar preparada para. Agora mudou, tá? Agora a gente já encontrou e agora eu tenho que ter um tipo de agenda diferente. Eu provavelmente vou estar com um time maior. Então, vão ter algumas ziquezeiras, inclusive, de ajuste no começo. Eu provavelmente, quem está nisso vai continuar com a agenda meio focada para o exterior e vai começar a pensar, não, mas eu preciso de mais tempo para contratar. Vai começar aquele clássico problema do tipo, e eu nem estou falando de, cara, quadriplicar o tamanho do seu time em 6 meses. Eu, na verdade, nem aconselho, são muitos poucos casos que a gente viu isso acontecendo nos bons, maus tempos de dinheiro a rodo no mercado de startup, tem lado bom, tem lado ruim. Mesmo quando havia dinheiro de sobra, quando o dinheiro era barato, não são bons casos de gente que multiplicou a empresa muito rápido em termos de número de funcionários. Ainda mais agora que isso não é possível. Mas mesmo quando era possível, eu nunca fui advogada disso. Não estou falando desses casos, mas ainda assim, você está mudando de fase, você vai estar recrutando bastante. Você provavelmente vai se ver naquela situação onde você diz, cara, eu preciso incrementar meu time, mas eu não tenho tempo para isso. Então já entra uma primeira luzinha amarela assim. Dedica o seu tempo, faz uma lista de onde vai estar o seu tempo alocado a partir de agora. Seu tempo provavelmente vai estar muito mais dentro do seu time. Vai ter que ter um tempo muito maior para você começar a repensar a estratégia também. Qual é o meu tipo de parceiro que eu tenho que ter a partir de agora? O projeto que eu fiz no Descomplica, por exemplo, era um projeto que envolvia refazer a estrutura organizacional de marketing, desenvolver a área, por exemplo, de demand generation, era como a gente resolveu chamar na época. Então, todo esse pensamento de separa ou não separa, existe área de growth e área de marketing, qual é a diferença? Existe área de demand generation e conversão, que no final foi assim que a gente separou, mas como é que bota abaixo da mesma liderança, em que momento elas se tocam, quais são os recursos compartilhados, quais são os recursos divididos. Cada uma dessas discussões são, em tempo de startup, que a gente trabalha com intensidade, foco e sprint, são 2 semanas para cada um desses pontos, né? Vamos lá, Dan. Flá, deixa eu só perguntar uma coisa assim. Fala só um pouquinho de Descomplica nessa época, assim. Quantas pessoas tinham no time? Como que era a equipe de marketing? Só para o pessoal se situar. Porque hoje todo mundo conhece como uma empresa gigantesca, uma startup enorme e tal, só para a gente ter uma noção. Deixa eu... Descomplica, eu conheço bem a história desde a fundação. Então, ele foi fundado em 2011, meio com um projeto específico para patrocinadores. Acho que ele só foi... Eu falei que conheço bem, já posso estar errando os anos, mas meio que em 2012, 2013, foi quando foi um go live mesmo de começar a trabalhar 100% focado em Enem. Então, o Descomplica era uma startup de ensino online para preparatório para Enem e vestibulares. Quando eu entrei no finalzinho de 2017, eles já tinham passado por umas 2 ou 3 rodadas de investimento. Nem é justo dizer que eles estavam saindo da fase de early stage, eles já estavam em fase de growth, mas era um growth que vinha muito por otimizar o funil ainda, né? Eles já tinham passado do market fit e estavam otimizando o funil. E faziam isso muito bem. Então, eles estavam num momento onde eu lembro que, na verdade, eles nem sabiam disso, né? Eles sabiam que iam bastante bem, estavam crescendo, tinha segunda rodada, terceira rodada, aumentava time. Era um baita case em termos de marketing, de conteúdo. Na época, pensa que ele no 2010 começou a ideia de que acabou o advertising e começou conteúdo. Se tem uma empresa que eu conheço no mundo inteiro que fez isso bem, foi o Descomplica. Eu conheço algumas outras também, mas não são muitas. E o Descomplica fez isso muito bem. Foi a primeira aula online do YouTube. Chegou em 1 milhão de views simultâneos. Tipo, o YouTube global queria saber o que estava acontecendo no Descomplica no Brasil. Fazia isso muito bem. Mas, como uma startup, não sabiam nem... e olha que eles eram bem certinhos até nas métricas, mas quando eu entrei, mas em que fase a gente está do funil? A gente já chegou, a gente já está convertendo muito bem? E conversão numa fase dessa era views para carrinho para pagou e virou assinante. Então, eu fui começar a inventar no Excel, eu adoro dizer isso também para mim, a grande ferramenta é o Excel, não precisa sofisticar muito, mas eu botava lá as tabelinhas de, tá bom, então, de tantas pessoas que visitam, tantas botam no carrinho, de tantas que botam no carrinho, tantas assinam, esse é o churn. Antes disso é o quê? Tem mais gente que poderia converter e não tem? Isso eles realmente não sabiam. Então, estava bem naquela fase entre aí um grande desafio a fazer, não ir para outro extremo. Então vou contratar uma pesquisa, vou ficar fazendo segmentação, e você fica perdida nos dados. Por isso que eu fico brincando, que eu só botei no Excel uns chutes. Não, tá bom, então eu vou inventar uns números que agora eu realmente já não me lembro, mas
se a gente tem 100 mil, sei lá, 6 milhões de visitas, e a gente tem 100 mil que já passaram, que já viram alguma aula, não tem muito mais para mudar aí. Assim, a conversão era muito bonitinha já. Foi daí que a gente surgiu que, então vamos fazer demand generation. Então tinha um lado disso que era um funil que funcionava muito bem, que já estava mais do que batendo no teto. E olha que isso foi há 8 anos atrás. Nossa, a vida passa rápido, né? Então foi bem antes de. Hoje todo mundo só conversa sobre estar batendo no teto com relação à mídia de performance como um todo, né? Isso foi muito antes disso. A mídia de performance funcionava muito bem, ainda podia ser otimizada. Mas todo mundo já tinha ouvido falar do Descomplica. Então, todo mundo que tinha ouvido falar do Descomplica, desculpa, já tinha experimentado. E quem experimentava convertia bem. Não era otimizando a taxa de conversão em 0,0,1 ponto percentual que isso ia mudar a história da empresa. Então, tinha um lado que é realmente agora vamos encher esse funil, e foi muito legal que pensa que isso foi, sei lá, 5 anos depois que a empresa já estava funcionando. Então, já era um funil parrudo, agora era o momento ideal, vamos encher o funil. Então, era começar a entender, eu comecei a entender qual era o awareness, eu lembro que na época a gente descobriu que era 30% de awareness dentro de Enem. Era muito bom, mas tá aí, 70% do público potencial nunca tinha ouvido falar da marca. Né? Podia ter ouvido falar o nome, mas não sabia nem o que era. Então, isso a gente conseguiu descobrir fazendo alguns approxies, né? A gente não fazia pesquisa, a gente olhava em percentual de busca no Google. Então, quem já poderia ter ouvido falar, a gente fez, acho que, uma entrevista pequena. A gente conseguiu fazer alguns approxies com validade estatística para descobrir que o problema aqui é awareness. E tinha um outro lado que isso era dentro do Enem. O plano de crescimento do Descomplica não estava só dentro do Enem. Eles tinham acabado de comprar uma empresa de concurso, estavam começando, se não me engano, a pensar já em abrir uma pós. Então, tinha todo um lado que como é que você faz aquisição numa categoria adjacente, que não é a sua, e tinha um terceiro lado embaixo disso, que é branding. Eu lembro que as discussões com o board eram pesadas, do tipo, tem que trocar de nome? Pode ser o mesmo nome para Enem e para concurso para direito? E se eu for abrir concurso depois para engenheiro, é outro nome? Então, toda a discussão de como é que a gente estrutura uma empresa para crescer. Isso foi uma coisa que fazia parte do projeto, né? O grande escopo do projeto era passar por cada um desses e decidir sobre cada um desses. Depois que eu deixei o time lá, e é por isso que eu acabei ficando entre 4 e 10 meses, era para ser 4, a gente foi crescendo para 10 meses, porque eu deixei o time rodando no sentido de o time teve que mudar, então você falou o número de pessoas, eu nem lembro quanto era, acho que vou dar um chute calibrado aqui, mas na época o Descomplica não tinha, sei lá, 200 funcionários, eu acho. E hoje tem 700, essa parte eu posso estar mais errada. Mas foi um momento de realmente pensar em qual vai ser a organização, vai ser matricial, que serviço você pode compartilhar, que serviço você não pode, qual vai ser a marca, como é que você faz estratégia de sub-branding, né? Que tipo de sub-branding você vai fazer? É endorsement, é endosso, ou é marca com submarca? Como é que você exatamente vai fazer isso? Fiz todo esse projeto passando, inclusive, por, tá bom, que fornecedores vão com a gente, que fornecedores a gente precisa trocar, que fornecedores a gente precisa incluir. A gente nunca tinha trabalhado com, por exemplo, uma agência mesmo, né? Tinha menos necessidade de, agora a gente precisa ter alguém comprando mídia, que não é só mídia de performance. Então, tem todo esse entorno, né? Essa rede de como é que uma empresa muda. E é por isso que eu acho que, em geral, o papel da CMO, do CMO, é estar repensando isso, cara. Que tipo de funcionário vai trabalhar como. Não é multiplicar o time, é reorganizar, mas que vai crescer também. Quanto tempo você dedica da sua agenda para isso, para recrutamento, para treinamento, para rotinas de time. As reuniões vão mudar de tipo, vão mudar de essência, né? Deixa de ser. Não dá para ter reunião de status com todo mundo que reporta para você. Provavelmente você vai ter que colocar alguma camada. Que camadas você coloca, que camadas você não coloca, sabe? Evitar também partir de um extremo. Você terminar. Cara, funcionava tudo muito bem. Daqui a um ano você olha para trás e fala: caraca, a empresa se perdeu. Funcionava muito bem daqui a um ano e agora não sei nem o que as pessoas estão fazendo no meu time. Foi demais. Você precisa ter um pouco de ainda qual é o span of control ideal, né? Acho que é isso, assim, por isso que eu tô falando só de, no final, muitas coisas embaixo de uma. Eu acho que o grande ponto aqui é sentar, a gente estava falando isso no começo, né, Rafa, eu adoro colocar as coisas no papel. Não dá para sair falando assim, é legal a gente discutir assim, disparando insights, mas, cara, com base nisso é montar no papel assim, ponto 1, repensar o papel do time. Ponto 2, primeiro eu vou ligar isso com meus objetivos, né? Sempre a estrutura de qualquer empresa, em qualquer estágio é objetivo, estratégia, depois nas táticas, aí eu penso no time, depois nos processos. Então, eu gosto desse flow, né? Objetivo, estratégia, tática. Para realizar aquelas táticas, eu preciso desse time.
E para esse time funcionar bem, eu preciso desses processos. Não dá para fazer o contrário, não dá para começar a fazer processo sem pensar em que time vai estar fazendo esse processo. É diferente se você tem um time mais júnior, mais sênior, mais espalhado, mais centralizado, que está com você há mais tempo, mais jovem. Tudo isso, por isso que não dá para dar uma receita. Para mim, a única receita é vai passando por esses pontos e vai olhando o que você tem, quais são os seus ingredientes em cada uma daquelas fases. Né? Acho que sei lá, como broad, assim, num aspecto mais largo, é isso aí mesmo. Acho que o ponto principal é como a gente, como gestor em diferentes fases das startups, né? A Faster ainda está ali no early stage, digamos assim, mas, cara, o meu job description e do Vitor, que está aqui na minha frente, já mudou várias vezes, assim, a cada trimestre, né? E imagina o quanto isso não é mais forte numa startup que está saindo de 100 para 200, 300, 500 mil pessoas, né? Agora, Rafa, queria fazer mais ou menos a mesma pergunta para você, cara. Você teve cargos ali de gerência em direção em empresas como Uber, né? Que estava começando a se consolidar mais forte ali no Brasil. No Gympass ali em 2021, mas ambas as empresas elas já eram bem grandes, né? E aí você entrou nesse desafio agora na Solids, como CMO. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre os principais desafios que você está tendo e como esse trabalho se diferencia do seu trabalho lá no Gympass e lá no Uber. Então, se puder discutir um pouquinho, contar um pouquinho aí sobre tudo isso, ia ser super legal. Vamos lá. E qualquer coisa me interrompe, tá? Sou conhecido por gostar de falar pra caramba também, então controla o tempo aí. Mas Rapidinho, só uma coisa, Rafa, desculpa te interromper. Pessoal, tem um link no chat, estão me lembrando aqui para avisar para vocês, tem um link no chat de perguntas, então mandem lá as perguntas que vocês têm, que no final a gente vai respondendo. Mas vai lá, Rafa. Boa. Vamos lá. Bom, acho que só trazendo uns pontos que você citou antes de entrar na Solids, que eu acho que tem uma experiência bem legal para compartilhar. Quando você olha uma Uber Eats que está começando uma operação, né, ela tem uma visão, né, de iniciante no país, né, como foi o caso, né, quando aconteceu ali mais ou menos em 2017, né, quando estava começando, mas com todo o suporte da marca-mãe de uma empresa consolidada como a Uber. Né, então, obviamente, é muito diferente. Né. Você tem toda, né, uma base para usar, você tem, né, a Uber Eats cresce usando base da Uber. Né, você tem quantos milhões de pessoas utilizando, né, a Uber, né, você tem contato, já tem um CRM, você já tem, né, como fazer uma comunicação direcionada, né, e obviamente isso reduz muito o custo de aquisição. Então é uma experiência muito diferente, né, e bem interessante. Para quando você vai para um TikTok, né, que foi logo depois também, quando começou a operação no Brasil, ela já estava numa outra etapa que era, cara, ela estava bombando desproporcionalmente no mundo inteiro. Então assim, cara, do nada a plataforma estoura, né, globalmente. Ela é desde 2018, quando até na China, já conhecida, que ela fez até a aquisição do Musical.ly, que é o TikTok hoje, né, era ByteDance, comprou o TikTok. E em 2020, com a pandemia, estoura globalmente. Então, foram criando, né, time de uma forma muito, muito rápida. Até difícil controlar uma parte da cultura que a Flávia está falando, porque como cada time, né, Brasil foi crescendo, Estados Unidos foi crescendo, né, outras da Europa, cara, acabaram tendo culturas muito locais, né, respeitando, né, uma cultura asiática, mas isso acaba acontecendo né, principalmente numa empresa como essa. E o Gympass que eu peguei numa etapa em que a gente já estava numa expansão internacional, né? Então a gente é uma empresa brasileira, né, o Gympass, né, agora é o Wellhub, e a gente já estava com, né, Brasil com uma certa consolidado, mas o que é muito interessante em empresas que apesar de estar numa etapa avançada, que mudou o business completamente com a pandemia. Academias fechadas, portas fechadas, ninguém fazendo check-in, ninguém indo. E aí, como é que ela dá um cavalo de pau para sobreviver? E aí que ela virou até o Wellhub que está hoje, que foi colocando aplicativo de bem-estar. Então, uma crise fez, né? Acho que as crises, elas quebram algumas empresas, elas transformam outras. Foi o que aconteceu com o Wellhub, com o Gympass / Wellhub, em 2020. Ela teve que repensar o seu modelo de negócio inteiro e fez de uma forma bem ágil, senão estaria hoje como é hoje, aqui. E na Solids, né, eu peguei uma etapa muito interessante. Não que ela é datada, né, não que o que eu vou falar agora é uma regra, né, mas existem alguns pontos que ajudam a definir, né, porque também não existe, né, assim, tá, quando é que é early stage, quando é growth stage, né, tem uma área cinzenta ali, né, sempre de transição, né, para definir. Eu gosto muito do olhar do 0 para o 1, do 1 para o 10, do 10 para o 100, para definir alguns negócios de crescimento.
Então, para mim, o early stage, né, ali tá na fase do 0 para 1, em definir o seu baseline, né? Quando eu penso qualquer coisa que você multiplicar por zero, é zero. Então, não é um ponto de crescimento, é um ponto de estabelecer o seu baseline, estabelecer o 1, né? Eu acho que isso vai variar de negócio para negócio, entender qual que é esse ponto de partida que a empresa vai ter para estabelecer esse 1. E a Solids, ela teve esse momento, principalmente em 2022, que ela recebeu um aporte de 530 milhões de reais. Não foi um pequeno cheque. E aí vem o fundo de investimento, que é o Warburg, e fala, cara, esse é o seu baseline, que é 1. Então já setou o baseline aí. Agora o growth, né? Que existem vários, né, pontos, que é o famoso que vocês vão ouvir, triple, double, e assim vai, né? Em cima desse baseline, que é 1. E aí começa a pressão, que é uma pressão muito alta, porque acho que a pressão do 0 para 1 é uma pressão diferente, uma pressão de sobrevivência muitas vezes. Né? Da conta fechar, de ajustar, de conseguir um investidor, de vir e tudo mais. E do 1 para o 10, você está na fase de escala. E é isso que determina o negócio. É como você vai escalar o seu negócio, porque agora você tem acionistas. De novo, tem empresas que passam dessa estágio do early para o growth, tem que ter acionista, as bootstrapping acontece. Mas, obviamente, quando você tem um fundo, ele força você a pular de etapa, né? Porque ele quer ver um crescimento. E isso acontece com a maioria das startups. E aí, quando você fala assim, quais são os desafios, né? Acho que cultura, né? Não vou me repetir aqui, né? Mas a Flávia, bem pontuado. Eu acho que uma cultura do early stage, todo mundo na sala se abraçando, porra, é um time só, não sei o quê. No growth também mas agora começa a ter divisões diárias, começa a ter metas diárias, começa a ter um outro problema. Eu gosto de falar muito que um early stage, né, quando eu penso em vida, né, é a criança, né, que ela tem ali, ela não segue muitas regras, muitos processos, né, ela está focada no resultado. O growth, né, quando você está no 10 para o 100, é o adulto, né, que já tem processo, uma governança, já começa a ter uma coisa. E o pro 1 pro 10, que para mim é o grande desafio, mas eu gosto também, acho que é importante você gostar, senão não adianta, você não vai conseguir ficar numa empresa do 1 pro 10, que é o adolescente. Você tem as responsabilidades do adulto, mas quer agir como criança às vezes. E aí sempre vai ficar naquela dualidade. Cresço ou crio processo? Cresço ou faço governança? E essa dualidade que é muito interessante. Então, ao mesmo tempo que você está construindo processos e construindo área, você tem uma meta muito agressiva que às vezes precisa quebrar o processo para entregar o resultado. E isso você tem que saber equilibrar muito bem os pratinhos. Então, como você está construindo longo prazo, como você está construindo a empresa para ter uma governança, né, para quando quiser abrir um IPO ter os números certos, né, para ter, né, a parte financeira, para quando quiser por 10 por 100, né? Mas como ao mesmo tempo você está trabalhando para o time para entregar o resultado. E aí essa negociação interna ela é muito interessante. Acho que esse é um dos desafios. A mudança de time é um fato. Cara, quando você está numa empresa que tem que dobrar de tamanho todo dia, eu falo sempre pro meu time, o profissional que você era ontem, você tem que ser 2 vezes melhor hoje. Porque o que você fazia ontem não vai entregar o resultado de hoje, porque é 2 vezes maior. Então, cara, tem que fazer isso reflete na org do time. Então, quando a gente, né, fez umas mudanças aí ano passado, eu tive 2 mudanças ano passado, aí esse ano, né, tinha uma mudança na metade do ano passado, tinha uma mudança agora em fevereiro, aí a gente falou, Rafa, pô, negócio de mudança e tal, às vezes aparece pesquisa de clima, né, fala comigo. Eu falei, gente, só tem uma certeza que eu posso dar para vocês como CMO. Com certeza vão ter outras mudanças. É a única certeza que eu não consigo dar. Tenho certeza, porque quando o seu negócio, né, num growth stage, começa a se estabilizar, você tem que mudar. Você tem que provocar uma tensão diferente para provocar um resultado diferente. Isso vai acontecer. Então, às vezes, social vai estar numa área de branding e engajamento, e às vezes eu vou botar ele em growth, porque eu estou precisando gerar mais lead. Depende do foco que eu vou dar. E às vezes eu vou fazer mudanças. Eventos é para cá, canais eu distribuir. Isso é normal. E aí você vai querer causar essa tensão. Então, o segundo ponto, as mudanças vão ser constantes. E o terceiro é a parte de criar escala. E a escala tem um ponto interessante, até na visão e eu acho que eu quebro alguns profissionais de marketing quando eu falo de escala, porque quando você está no early stage, você, obviamente, tem um crescimento controlado até por orçamento limitado, às vezes não tem uma verba também tão disponível e tudo mais, você vai fazendo. Quando você tem, né, um growth stage que você quer investir, quer queimar dinheiro para crescer, entra também um outro ponto de eficiência que começa a cobrar. E um dos maus, né, que a gente faz conta errada quando vai fazer orçamento é que, por exemplo, hoje eu entrego, sei lá, vamos supor que eu entregava no early stage 5 mil leads mês, dando só um exemplo. Puta, agora no growth stage eu quero entregar 30 mil. E aí as pessoas fazem uma matemática de 1 para 1, o que não é verdade. Então se eu investir
R$ 1 milhão para entregar 5 mil leads, para entregar 30 mil, 6 vezes mais, tem que investir 6 milhões. Não, às vezes é 10 milhões. Você está indo para um outro nível, você está falando com outras pessoas, então você precisa entender, né, essas diferenças de como criar escala. E aí a gente começa a falar de eficiência também. Como entregar mais com menos, como você começa a apertar alguns parafusos que você não estava antes. Então, eu acho que a eficiência, a palavra eficiência, começa a surgir mais forte no growth stage. Legal, Rafa. Cara, nesse tópico ainda, assim, de time, desenha para a gente um pouquinho como que é o seu time de marketing hoje aí na Solids e como era antes de você entrar, o que mudanças estratégicas você fez. Eu acho que é legal, porque tem muito gestor aqui de startup em growth stage que pode ser muito, muito útil esse tipo de dica, esse tipo de informação. Boa. Eu não quero dar um parâmetro, porque, de novo, né, obviamente a Solids teve um aporte que também não é comum no mercado, então acho que também não dá, né, não quero que ninguém, nossa, Rafa, você tem, né, esse valor, então acho que nunca é legal fazer essa comparação, mas eu vou falar um pouco da minha visão, tá? E aí depois fala como eu faço o time. Primeiro ponto que eu acho que, principalmente num early e growth stage, você precisa de o que eu chamo de líderes de trincheira. Cara, não é o cara que está sentado na cadeira, estratégico, olhando o negócio de longe, papapá. É o cara que está na operação também. Eu brinco que é o estagiário que é diretor. Eu sou o estagiário CMO. Quando precisa, eu vou para a operação, vou botar a mão na massa e vou fazer acontecer. Porque quando você tem que crescer 2, 3 vezes, você tem que desenvolver seu time, ao mesmo tempo que não deixa o resultado cair. Então, se o resultado não está vindo do seu time, não adianta só você estar, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, dar o direcional. É importante, mas tem que ensinar fazendo, para garantir o resultado. Primeiro ponto que eu acho muito importante. Então, o que eu fiz com o meu time, tá? Eu tenho hoje o que eu chamo de gerências especialistas, né? A gente tem um produto que ele é muito complexo em termos de capilaridade, a gente tem mais de 40 soluções e portas de entradas diferentes na Solid, também acho que por isso que eu não gosto de comparar. A gente tem, né, controle de ponto, recrutamento, treinamento, desenvolvimento, folha de pagamento, benefício corporativo com cartão. Então, a gente é uma plataforma que tem várias portas de entrada, então ela é um produto complexo, para falar a verdade, tá? É o que torna o posicionamento um desafio que eu gosto bastante na Solids. E eu tenho uma gerência de branding, em que eu coloco marca e PR, comunicação, campanha de marca. Então, temos branding em B2B, temos branding tech, eu sei que já fala sobre isso, mas é algo que eu aposto muito e falta muitas vezes. E marketing de produto, né, nessa gerência, para definir posicionamento, definir go-to-marketing, definir alinhamento cross na companhia, etc. Tem uma gerência de inbound, em que eu coloco social com conteúdo e o foco principal é a geração de lead, né, mais orgânico, mais dentro de inbound, tá? Eu tenho uma gerência outbound, que eu tenho eventos como uma principal ferramenta. Então, por exemplo, tem empresa que bota eventos em branding. Eu boto em branding, tá? Não, eu boto, né, dentro de performance, dentro de growth, aquisição junto com tráfego pago, tá? E aí outbound e-mail também, tudo nessa nossa gerência. Eu tenho uma de canais indiretos, então também tem empresa que não tem essa alavanca, a gente tem como Solids, que é revendedores. Então, como estimular, né, uma capilarização da sua marca via revenda. Então, é algo que eu tenho no meu time. Temos uma gerência de performance, que eu chamo, que é CRM, e-mail, CRM, toda a parte de e-mail marketing, de website, CRO, experimentação, então formulário, troca, né, um time ali que está fazendo isso, Martech. E aqui, eu tenho uma outra gerência aqui de Martech, desculpa, dados, trabalha com HubSpot, fluxo. Então, eu sou um cara viciado em dados, tá? Assim, eu sou viciado realmente em dados, eu amo ter dados. E para mim era essencial ter essa frente. E, por fim, que também nem toda empresa tem, que a gente trabalha hoje, né, numa questão de empresa que, para mim, e foi o que fez a gente entregar bastante resultado, né, nesse etapa, que é nossa agência interna, né, que é o Lab Criativo. Mas, obviamente, quando você vai criando escala, você vai ter que ser híbrido. Né? Então, a gente teve essa parte interna para justamente passou por um rebranding, posicionamento de marca interno, e agora a gente está numa fase, né, de olhar, né, e eu acho que todo profissional de CMO, né, que vai trabalhar em growth stage, ele vai ter que aprender a ter um time híbrido em tudo, performance, eventos, lab criativo, tudo que você vai se propor a fazer, você vai ter que trabalhar com um time interno e um time
terceirizado para já ter escala. Senão você não consegue, porque também não se afundem querendo contratar, porque também tem um problema que tem aqui, né? Que ela falou, então ela não gosta de time grande. É um problema. Eu falei pro meu time, eu vou triplicar de tamanho, eu não posso triplicar de time, de folha. Não posso. Isso não pode acontecer. Então, você aprender o que deveria estar dentro de casa e o que deveria estar fora, com uma empresa especializada no que ela faz para dar escala, é muito importante. E acho que a gente está exatamente nessa etapa do negócio. Então, acho que vocês deviam contratar a Fester, hein? Para não deixar tudo Já em terra. Já falamos. Meu time já falou que vai acionar você agora. A gente está nesse momento aí. Tô brincando. O Flávio, essa composição de time que o Rafael descreveu era semelhante ali na época que você estava na Notco? Como esse time escalou a partir de lá? E reforçando novamente, última coisa, para deixar as perguntas no link, caso tiverem. Cara, eu vejo muitas semelhanças com os princípios. Eu até fiquei pensando nessa pergunta para mim, eu não sei se é de utilidade para a audiência aqui hoje, porque tem muita semelhança nos princípios, mas o grande desafio da Nautica era justamente o globalizar. Então, ainda mais para uma empresa de bens de consumo, porque aí são clientes diferentes, com estratégias de venda grocery, principalmente porque era venda de produtos de comida, né? É muito em supermercado, então os canais, por mais que sejam parecidos, são clientes específicos, com calendários específicos. Então, meu grande desafio como marketing era suportar as operações locais. Então, para a gente falar um número, né, para também não fugir dele, quando eu cheguei o time de marketing eram 5 pessoas, incluindo a mim, que serviam oficialmente o Chile e os demais países, mas os demais países não estavam operando ainda. Então, quando a gente abriu Argentina e Brasil, eles podiam pedir coisas para o time do Chile, mas era basicamente pedir para enviar, sei lá, a logo em alta. Não existiam coisas para pedir, sabe? E aí, quando a gente montou o time, quando eu saí da Notco em 2022, a gente tinha mais ou menos 70 pessoas no time de marketing, mas estava operando em 12 países, com escritório em 6. Então, para vocês terem uma ideia de dimensão, né, de média, a gente estaria falando em, sei lá, 12 pessoas, 11 pessoas por país. Mas não era bem isso, porque eu até falei no começo, eu estou alinhada nos princípios com o Rafael. A gente montou também uma agência interna, e não era nem por uma questão de economia, depois ela gerou economia também, mas era uma questão de agilidade, não dava tempo para a gente treinar e nem era controle também. Eu vinha de uma experiência global, local, que muita gente falava, não, porque o brand tem que ser global. Sinceramente, eu já nem me importava com isso, era muito mais de agilidade, eu não tenho tempo de brifar uma agência enquanto eu já estou abrindo um país novo. Então, e até fazendo o jabá da festa, Daniel, vou ser sincera aqui, eu acho que a festa tem um grande papel nesse passo, não é nem por uma questão de não contratar ou de... também por uma questão de priorização. Tem coisas que você não pode lidar internamente. É hora de você definir muito, tá, isso é core ou isso é urgente, dependendo, de novo, quais são os ingredientes da sua receita, o que é importante para você. Mas essa hora que o time de marketing também começa a ser extra demandado por coisas que não são a sua prioridade, que podem ser prioridades em outras questões, mas... E aí, recursos como a Fester e outros de outros tipos, né, de outras naturezas, passam a ser importantes. Por isso, eu até falei no começo sobre essa caixinha de ferramenta de... Cara, seus fornecedores vão mudar, os seus parceiros vão mudar. E nessa época, soluções como a Festa te ajudam a... Não dá para ter o seu time de marketing fazendo o convite da festa de final de ano. E, ao mesmo tempo, você precisa do convite da festa de final de ano. Ele precisa estar um brand. Você vai precisar imprimir o cupom para o Whole Foods, para o Carrefour distribuir. Mas não dá para você fazer. A agência interna está fazendo, ao mesmo tempo, a proposta de parceria com o Starbucks. Então, é a hora de realmente dividir os recursos muito em o que, de novo, o urgente, o importante, o que é rápido, o que é core, o que não é. E tudo vai precisar de qualidade, mas é o tipo de solução que precisa para cada coisa. Então, acho que essa é a grande mensagem final. Eu volto para como uma mensagem final. Eu gostei de uma coisa que o Rafael falou, que eu sempre falo. Em algum exemplo, ele está falando, precisa gostar disso. Cara, isso é verdade, não é nem só gostar. Às vezes você gosta e depois você cansa. Você precisa muito na cabeça, todo mundo fala de resiliência quando fala em startup. Tá certíssimo. Mas resiliência só pode ficar um pouco etéreo também, né? Você precisa estar confortável. E eu também não gosto da ideia de zona de desconforto. Ninguém quer estar desconfortável. Você precisa estar confortável com a ideia de que as coisas vão mudar. Isso é legal também, sabe? Eu entrava em reuniões com o meu time que dizia, gente, a gente está montando aqui, eu vou mudar o status para quinzenal. Pode ser que daqui a 15 dias, quando a gente vai ter o próximo, eu já vou estar dizendo que não, agora ele vai ser mensal, agora ele vai ser diário. Estamos todos aqui para tentar e errar
E era uma coisa legal mesmo, de você estar junto. Cara, quer saber? Não funcionou. A gente achou que ia ser melhor porque livrar a agenda, fazer ele quinzenal, e piorou, porque no final das contas a gente está se preparando para a reunião que não era para se preparar, que era para ser um estágio. Vamos fazer diário, 5 minutos, que é melhor do que quinzenal por 1 hora. É uma coisa de tentativa e erro muito importante. Tentativa e erro não é loucura. É você planejar, você pensar qual é o seu objetivo e estar sempre indo para lá, mas pensar, não, foi um pouquinho demais, vou para cá. Mas a mensagem para mim é essa, cara. É a fase de mudar e abraçar a mudança. Mudança com planejamento, com interesse, né? Com diligência. Eu quero ir para lá. Abraçar isso mesmo. Isso é o mais legal de estar numa startup mesmo. É tentar e errar e acertar também. Não é só errar, não. Acertar bastante também. Bom, só puxando o gancho aqui, Fábio, você falou, acho que só duas coisas também interessantes. Você falou do desafio do Growth Stage, e você citou uma aqui que a gente não falou, que é quando você, como marqueteiro, vai ter que ter a maior, o culhão, e eu gosto de falar dessa palavra culhão, porque tem que ter coragem, muitas vezes, de dizer não. Não para o CEO, muitas vezes. Não para os outros diretores, não para as outras áreas, porque você vai ter que aprender a priorizar. Porque a demanda vai vir de todos os lugares. Dentro do próprio marketing. E é isso que, às vezes, acaba afogando a área de marketing growth, porque, às vezes, ela não sabe dizer não consegue, não prioriza e não sabe o que fazer. Então, aprender a dizer não nessa etapa vai ser muito importante. No stage, como eu falei, às vezes se abraça todo mundo, tá numa sala, papapá, é outra questão. O growth já é outra coisa. Então, você começa a demandar de todos os lados. Então, aprender a dizer não e para cima e para os lados, principalmente, é muito importante. Aconteceu isso no Gympass também, de priorização, que eu estava global. Então, às vezes, eu vou ter que dizer não para um país que, assim, o que acontece? E a gente é importante de marqueteiro. Tem um time lá, o GM da Itália, por exemplo, que para ele, a Itália é tudo para ele. É tudo. É o negócio dele. Mas você tem uma visão global. E às vezes você vai ter que dizer um não para ele, mas o não para ele dói muito. Você tem que entender isso. Porque, pô, mas para mim, ele fala assim, cara, olha, a estratégia é essa, a gente precisa investir mais nos Estados Unidos. Mas aqui ele fala assim, cara, dane-se, eu tenho a minha meta da Itália. E como é que você vai ter? E não é fácil. Então, você, principalmente está em empresa global, né, nesse sentido, você vai sentir muito isso. A mesma coisa acontece comigo, como tem os GMs de negócio, né, dentro da Solids. Óbvio que eu tenho certas prioridades para ele, para o GM, o filho dele, né, o que ele está cuidando, é a prioridade número 1. Não necessariamente é a sua prioridade ou dentro do que você pode atender. E o segundo ponto é planejamento, que vai ter, como eu falei de processo, tem que criar planejamento é importante, porque é aí que falha, que eu gosto muito, pegando segredo da agência interna, da externa, o que para mim também é muito errado de marqueteiro, e eu já ouvi isso aqui, inclusive, que assim, vamos contratar uma agência porque eu precisei de algo para amanhã e o nosso time não está dando conta. Eu falei, tenho certeza que a agência também não vai conseguir dar conta se for para amanhã. Se você não tiver planejado, não passar o briefing com 7 dias de antecedência alinhado, cara, não vai dar tempo para ser para amanhã. Então, assim, ter a casa arrumada em termos de planejamento do processo, aí que vem a agência, pluga para dar escala. Mas ela não vai resolver o seu problema se for para amanhã. Então, isso também é muito importante. Isso eu trabalho muito com o time agora, de criar esses processos, criar esse planejamento, essa antecedência, para justamente eu conseguir plugar a agência. Porque senão não vai funcionar. E aí o terceiro ponto do que você falou, Flávio, que eu também queria trazer um outro lado para vocês, estão ouvindo, que eu já passei isso na minha carreira e acho que é legal. Por que eu falo que assim, hoje eu quero trabalhar growth stage. Eu acho que vai chegar um momento que você vai dizer, não, eu quero um ritmo menos acelerado. Pode ser que chegue esse momento. Mas eu já passei o contrário, em que empresas de bens de consumo onde eu recebi o pior feedback da minha vida. Juro que, assim, que foi a forma que me passou, 2, que fazia todo sentido, mas foi que, assim, exatamente essas palavras. Rafa, você é como um vírus. Você pode mudar a empresa ou ser expelido dele. Porque eu tenho tanto essa cabeça de experimentação, de mudança, de fazer diferente, de querer, né, ter essa velocidade. Para mim, velocidade é algo importante, que numa empresa que cresce 2%, tem empresas que eu já trabalhei que estavam com mais medo de perder do que de ganhar. Tem mais medo de arriscar porque não quer perder. Fala, vamos fazer uma coisa que a gente fez ano passado, porque fez. E não é o meu estilo de trabalho. E não onde eu queria estar e onde eu quero estar. Então, também, às vezes, você assim, nossa, eu quero trabalhar numa grande empresa multinacional, papapá, que cresce. Mas se você é um profissional que tem essa característica, você não vai ser feliz lá. E foi o que aconteceu comigo. Então, eu me encontrei nessas empresas de early growth, né? Já trabalhei em empresas também de 5 pessoas, Uber Eats no Brasil, em que você é tudo. Hoje eu não quero estar mais no early, hoje eu gosto do growth, onde eu quero estar. Eu quero ter um pouco mais de estrutura, eu quero ter um time, para mim é importante, é uma outra questão, então é importante você entender o que é, mas eu não quero estar na grande ainda, não quero voltar neste momento. Então, eu acho que como profissional é importante você ter reflexão. E agora, se você é um cara que também quer processo, quer ter uma empresa que tem previsibilidade,
que não tem alto risco, tudo bem. Aí o growth não é para você. E aí também, acho que também, você também tem essa ideia, porque você vai se frustrar, você não vai entregar, vai ser uma pressão que é maior do que as que eu trabalhei, que ao mesmo tempo que você tem uma carreira que ela cresce mais devagar, você também tem muito menos risco de ser demitido, essa é a verdade. Você já viu aquela empresa mamãe, e você vai ver muito isso das multinacionais gigantes, que ela tem, né, realmente, ela tá ok entregar aqueles 2% a mais por ano, é o que ela cresce. Agora, numa empresa que cresce, dobra de tamanho, não é ok você entregar 2% a mais por ano. Então, são pontos diferentes. Acho que uma coisa que nós três concordamos muito, assim, batemos muito no martelo é a impermanência das coisas, né? Que o fato é constante, é a mudança. A gente tem uns valores aqui dentro da Fester, escrito mesmo, chama Anica, que traduzido do Pali, meu sócio inventou trouxe esse conceito aqui para a gente, e a gente abraçou muito, que é a impermanência das coisas, que é o fato de que a única certeza que você vai ter dentro de uma startup, em early stage ou em growth stage, é a mudança o tempo inteiro, né? E aí, falando sobre isso, pessoal, eu tinha aqui um monte de outras perguntas, mas o pessoal acabou se empolgando tanto que tem uma cacetada de perguntas aqui, eu vou dar voz ao povo e vou fazer as perguntas aqui para vocês, porque acho que vai gerar mais valor. A primeira que eu quero fazer, eu achei excelente. Vou ir nela que é mais objetiva. A pergunta é: qual dica vocês dariam para um jovem de 25 anos, head de marketing, à frente de um time de 4 pessoas, atuando desde estratégia ao operacional, muita demanda, loucura total, e aí ele bota uma observação numa pergunta depois. PS, estou ficando louco. Quem vai nessa aí? Cara, a primeira... Todos os conselhos assim podem soar um pouco inocentes, né? É claro que a organização ajuda e tal, mas a única coisa que a gente pode fazer num caso desse, eu acho que começa por isso, é organizar as prioridades. Organizar prioridades é muito importante. Não é fazer lista de prioridades, tá, gente? E nem é cortar o que não é importante. Eu gosto de repetir bastante isso. Organizar a prioridade é cortar o que é importante, mas não tão importante quanto o item acima da lista. Todo mundo, quando vai fazer prioridade, fala: não, esse projeto tá bom, não tem importância mesmo, não. Então, você não está priorizando. Aí você vai terminar, e eu não gosto de ser inocente nesse sentido. Não, eu só tenho que fazer esses 40 aqui que são importantes, porque são mesmo, mas não dá para fazer 40, não dá mesmo, então acabou. Essa organização é fundamental para você ter essa discussão com o seu chefe, a pessoa que está acima de você, não importa em qual nível da organização você esteja ou em que estágio, tá? E é uma conversa, mas aí é muito embasada. Nunca pode ser uma conversa do tipo: eu estou enlouquecendo, estou fazendo muita coisa. Até porque o seu chefe, de fato, não vai saber o que significa isso. Muita coisa quanto, é porque é uma questão de tempo, é uma questão de recursos. Vou aproveitar para abrir um parênteses e dar um conselho que me deram uma vez, não era em startup, mas que eu acho que levei muito para a vida para startup, que é verdade. Mais pessoas no time não tiram trabalho, dão mais trabalho. Tá? É óbvio, não estou dizendo que você nunca tem que crescer o time, mas cuidado com essa sua primeira solução. Tipo, eu vou botar mais gente. Quanto mais gente, não só é mais gente para gerenciar, como são mais iniciativas que estão se abrindo, que no final das contas todas vão chegar no mesmo delta ali. Então, cuidado com isso. Primeira coisa que eu faria, vou voltar para o meu estilo também, é botar um pouco no papel, nem que seja só para você. O que está consumindo tempo, por quê, e de repente olhar isso e principalmente olhar isso, né, de repente, principalmente com qual o seu objetivo? Qualquer pessoa que tenha te contratado, ou quando você fundou a empresa, o que você queria fazer? Eu queria chegar nos meus primeiros 100 clientes, eu queria duplicar de tamanho não é objetivo, é visão, tá? Tipo, eu quero duplicar de tamanho através de aumentar, sei lá, a minha base de usuários ou aumentar o ticket médio. Qual era a sua grande prioridade ali? O que você está fazendo aqui fala com a sua prioridade? Esse é um grande ponto. Você vai se surpreender quando você olhar e vai dizer: não fala tanto assim, não. Você vai se ver meio justificando, tendo dificuldade de escrever aquela frase, assim, que... Não, na verdade, eu gosto desse projeto. A gente sempre reclama que os nossos chefes têm pet projects, né? Tem um projeto que não faz sentido, mas está no interesse pessoal de cada um. A verdade é que a gente tem também. A gente finge que não, todo mundo tem. Então, tipo, olha com real e volta para falar com o seu chefe, com o CEO da empresa, com a CEO da empresa, com quem quer que seja, e diz: olha, eu vou fazer esses 3 projetos, só esses 3, os 40 que eu tenho aqui na lista, com essas e essas métricas durante os próximos 6 meses. Depois que chegar nesse ponto aqui, eu faço isso aqui. Isso é importante, tá? Eu gosto de conversas de priorização quando nós temos um plano muito claro. Você pode me dizer que vai cortar 90% do seu trabalho.
se eu sou a pessoa para com quem você está negociando. Desde que você me diga o que vai acontecer com esses 10 aqui. Você vai chegar aonde? Então tá, porque aí daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, depende do que você está negociando ali, a gente passa para o próximo. Mas tem um plano claro de... E é muito comum aquele ciclo, né? Quanto mais atolado a gente está, mais a gente deixa para fazer essa coisa depois que parar de ficar atolado. A gente não para nunca de ficar atolado. Então, é igual a história do recrutamento, né? Não tenho tempo para recrutar. Falta uma vaga no meu time que eu não tenho tempo de recrutar. Não, ou você dedica o tempo para recrutar, ou você nunca vai ter tempo para recrutar. Então, tem um pouco de parar a máquina. Cara, para um dia, pensa bem o que você quer fazer, negocia isso. Isso, inclusive, é difícil. Isso você pode olhar e perceber que, na verdade, 90% dos seus projetos estão errados. Tudo bem, faz parte. De novo, se acostuma com a ideia de que todos nós erramos e vamos mudar bastante também. Acho que é isso. Agora, que eu dizer. A minha dica, isso tem que ser feito. Assim, eu lembro uma vez que eu também estava entregando bem e tal. Eu sabia que minha chefe, né, queria me dar um aumento, e eu sabia que eu precisava não era um aumento, era uma pessoa mais no meu time para resolver tal problema. Eu falei, cara, em vez de. Porque, cara, eu sabia que aquilo ia facilitar a minha vida em vários. E o orçamento é um só, né? A gente tem que sempre lembrar que o orçamento é um só em vários sentidos. Então, você saber o que você precisa no teu time, naquele momento para o resultado, é muito importante. Mas eu quero falar uma coisa que eu acho que é importante, tá? É o que eu falei de se autoconhecer e saber o que você quer. Eu vou te perguntar assim, qual que é a sua ambição? Se você tiver a ambição alta, cara, abraça esse momento da loucura e se joga. Porque também eu acho que a gente sempre quer ônus e bônus. Eu quero virar CMO rápido. Eu virei um CMO muito jovem, eu sei disso. Cara, hoje eu tenho um time de 100 pessoas. Ninguém sabe a minha idade, eu sou igual a Glória Maria. Eu vou morrer, vocês vão descobrir. Eu não gosto de falar. Mas eu sei que eu sou um CMO jovem. Mas eu abracei a loucura no momento que eu tinha que abraçar ali dos meus 20 aos 30 anos. Eu abracei. Assim, cara, eu me jogava no trabalho, era uma loucura, e eu cheguei onde eu queria chegar, eu tinha muita visão, eu sou um cara muito ambicioso. Isso me fez desenvolver várias características, porque eu tinha que estar em tudo, eu tinha que estar em evento, mídia paga, eu tinha que estar em social. E hoje eu consigo navegar isso com o meu time, porque hoje, como CMO, eu tenho que desafiar meu time, mas eu tenho que fazer parte da conversa. Eu não posso ser enrolado, né? Eu não posso passar para trás, eu tenho que contribuir. E isso me desafia muito. Então, assim, eu acho que você está no momento que deveria abraçar, se a sua ambição é ser CMO. Porque, de novo, vou voltar. Você com 30, 32 anos, você não vai ser CMO numa Nestlé, você não vai ser nem diretor. Sendo bem honesto. Vai ser lá para os 40 e tanto e tal. Agora, numa growth, né, você pode ser um CMO diretor. Então, e ter um salário bem agressivo. Então, assim, tudo depende do que você quer de carreira. Então, assim, antes de falar de prioridade, assim, saiba se você quer. Você quer estar nisso. Não, tipo assim, vai para outro lugar, tem, de novo, uma tranquilidade de vida. Eu volto para esse ponto que você precisa entender se você quer esse lugar, sabe? Eu acho que é muito importante. Porque não é só você que passa por isso, também acho que é importante. Não é só você que, né, que já passou, nossa, essa loucura do Red Market com 5 pessoas, 25 anos. Você me falou, eu estava tentando lembrar onde eu estava com 25 anos, era exatamente igual. Exatamente igual. Exatamente igual. Então, isso vai acontecer com todo mundo. Eu ia tranquilizar ele e falar, meu amigo, tá tudo certo, é isso aí mesmo. É exatamente isso que você tá falando, os 3 aqui passaram copy-paste. E aí a melhor coisa que eu posso falar para vocês é conversem com outras pessoas que têm experiência com você. Vou dar só um caso da Solid, que é bem legal, que é o Warburg, né? A gente tem um grupo de CMOs globais que são investidos pela Warburg para falar desafios, se contar. Cara, às vezes eu entro na reunião só pra pensar, pô, tem gente pior do que eu, tem gente que tá com a mesma dificuldade que eu tava antes. Porque às vezes você acha que você tá no pior, tá tudo acontecendo de ruim, o resultado tá ali, mas, cara, você vai olhar as empresas, vai conhecer outras pessoas, outros CMOs, outras estruturas, você fala, cara, tá todo mundo muito parecido, né? Tem diferença, óbvio, mas não se sinta sozinho, porque às vezes a gente acha que é uma... E quanto mais alto na carreira, isso é um fato, o Diabo Veste Prada me ensinou isso, enfim, mas que quanto mais alto na carreira, mais solitária é a sua jornada, e é um fato. Mas não fique sozinho, sabe? Acho que é um ponto importante. Então, conecte com outros profissionais. Esteja junto com eles. Eu acho que é isso. E aí o terceiro ponto, né, além das prioridades, se autoconhecer, contrate pessoas melhor que você, especialistas. Né? Então, se você tem em geral, contrata um cara que é muito bom em alguma coisa muito específica, que vai ser melhor do que você. Neste momento de early, eu acho que é fundamental. Boa. Eu olhei aqui o perfil dessa pessoa, do Red, e olhei a startup, e eu reforço o que o Rafa falou. Cara, vê os investidores de vocês, deve ter um monte de gente de time de marketing, de outras startups, se conecta com essas pessoas, descreve teu problema, já leva com antecedência para essa conversa os pontos que você quer tirar de dúvidas, usa a rede ali dos founders da sua startup, que é super legal, que eu dei uma olhada aqui para isso.
E aí, e o segundo ponto é, cara, você tem 4 pessoas no seu time, tem que pensar ali que já deveria dar para começar a delegar várias tarefas, né? Então, talvez ele repensar a estrutura, porque com 4 pessoas já não era para estar ficando tão maluco assim. Não sei, acho que vale refletir um pouco essa parada de delegar com o seu time. Cara, tem muitas perguntas aqui. Eu vou fazer mais uma ou duas e depois eu vou pedir a gentileza de vocês puderem responder por texto mesmo, e aí a gente compartilha lá, ou fazer um videozinho, ou responder por texto, e a gente compartilha lá nas nossas redes sociais. Acho que a mais upvoted aqui foi uma de anônimo, que é como manter o time engajado em meio às mudanças que ocorrem, e aqui eu imagino que seja as mudanças que ocorrem no time de marketing ou do early stage para o growth stage. E aí, então, se cada um puder falar, dar uma dica ou falar alguma coisa específica, assim, para a gente também não ficar prolongando muito, isso que seria legal. Isso eu vou começar bem rápido e responder bem rápido. Eu tenho um pouco de filosofia de vida. Se eu quiser resumir uma palavra, eu diria transparência. Cara, o time tem que ser maduro o suficiente para você falar a fase que você está passando, explicar o que está acontecendo. As mudanças vão ser essas, acho que o Rafa colocou isso alguma hora, né? Garantido que a mudança vai acontecer. Quando o time te pergunta, vai ter mais mudança? Certamente. Então, tudo assim, o time tem que entender porque eu gosto de manter o foco na visão, tipo, nunca deixei de fazer reunião com o meu time de essa estratégia, por isso que a gente está fazendo esse projeto. Ou de dizer para o time, não vou fazer esse projeto que você gosta tanto porque está off strategy. Então, acho que a transparência na relação, você acha o processo para isso que te convier, mas é muito importante. Isso te permite manter o time engajado, inclusive permite as pessoas que não estão engajadas saírem, perceberem claramente que não, eu não estou engajada com essa visão, ou com esse momento da empresa, ou com esse tipo de trabalho. Fair, assim, justo para todos os lados, sabe? Relacionamento é sempre de 2. Não tem nada de errado de você não querer, como o Rafa falou, naquele momento eu não quero isso para minha vida. Certíssimo também. Então, palavra transparência, só isso. Boa. A transparência, eu acho também a recompensa ela tem que ser mais rápida em early growth, né? Então, como você está criando esses rituais de recompensa, né? E chegando, porque a partir do momento que ela está vendo a companhia dobrando, triplicando, ela também quer entender, tá, como isso está contribuindo para minha carreira, ou como eu estou, né, também acompanhando esse ritmo. Então, acho que os rituais de recompensa, elas também têm que ser um pouco mais aceleradas. E uma coisa que eu gosto muito do livro do fundador da Netflix é contrate pessoas fodas para trabalhar com ela. Eu acho que profissional foda, profissional que tem talento, ele gosta de trabalhar com outros profissionais de talento. Então, assim, tira rápido a galera que não tem talento ou que não tem performance. Rápido. Eles minam uma pessoa num grupo de 5, de 10, pode ser uma, ela vai minar seu time para baixo. Então, assim, é algo que eu também acho que pessoas que têm talento e performance gostam de trabalhar com outros profissionais de alta performance. É algo que eu acho para mim. Não é piscina de bolinha, não é sinuca, isso também é legal, mas é profissionais bons. Boa, boa. O Rafa, chegou uma pergunta aqui, cara, que agora eu preciso saber qual é a idade do Rafael. Vai passar essa? Time sabe. Ele falou assim, Rafa, fala a sua data de nascimento para botar no evento tal, para você pegar essa... Eu sempre invento, vou fazendo variados. Assim, meu ano de nascimento. Só sabe minha data, 17/9. De resto... Aí, pessoal, eu vou fazer uma última pergunta aqui, porque senão a gente vai acabar ficando muito tarde. Flávia, perguntaram aqui para você, Flávia, você comentou que o Descomplica já contava com estratégia de conteúdo muito robusta antes. Nesse contexto, como foi a tomada de decisão em investir em mídia de performance? Acho que essa pergunta dialoga bem com essa discussão que a gente está vendo aí muito no mercado de branding versus growth versus performance e por aí vai. Eu acho quase impossível em qualquer fase, fora muita fase inicial, que você não tenha um acquisition mix, né, um marketing mix, que você aposte em um plano só e vá a vida inteira. Então, primeiro que a própria ideia de conteúdo vai mudando, né? Existia, assim, o famoso almoço grátis, semi-grátis, sei lá, um almoço com balança liberada, nos idos 2010, onde você, com um bom conteúdo, você chegava em muita gente. Já em 2015, 16, eu vou dizer que tinha mudado bastante. O bom conteúdo te multiplicava o alcance por 3, 4, 5, 10, mas você tinha que fazer algum seeding. Hoje em dia, cada vez mais, o bom conteúdo sempre melhora o recall da sua mensagem, mas é basicamente pago. Mesmo que o formato não seja de 30 segundos, o alcance só existe pago. Isso vai mudando, então você não pode fazer só
só conteúdo. Eles têm também interesses diferentes, dependendo com o grupo que você quer falar, ele é mais ou menos permeável ao conteúdo, dependendo do tempo que você tem. Tem algumas mensagens que elas são mensagens de performance, ainda mais quando você está no fundo do funil, é mais rápido, melhor, mais eficiente a conversão, melhor o CAC, se você vai direto num ad de performance. Então, é um mix mesmo, né? Não é que a decisão foi, tipo, paramos de fazer conteúdo e vamos fazer mídia de performance. Mesmo embaixo de mídia de performance tem tanta coisa, né? Tanto canal, tanta tática de performance, e mesmo fora de performance, você pensar em mídia de awareness, né? Mídia de alto alcance, também tem tanta tática, tanto modelo, tanto formato. É isso, é mix, cara. É muito difícil que você consiga fazer uma coisa só. Difícil pensar num caso até que isso aconteça. É para eu complementar? Não, mas é que, brincadeira da parte, cara, é para mim, assim, para mim tinha que ter só um scale faster só sobre branding e performance, que eu gosto muito desse assunto. É um assunto que eu gosto muito. Eu até estava falando com o Daniel outra vez, quando bateu um papo inicial. Primeiro, assim, saia da bolha de startup, do mercado de tecnologia, pequenininho ali, dessa galera, porque quando fala assim, o branding morreu, era performance, agora tá voltando branding. O branding nunca morreu. Assim, se você for para Cannes, for empresa de bens de consumo, Doritos, Unilever, for para pegar assim, onde o branding morreu? Eu não vejo no mercado o branding morrer há muito tempo. Televisão sempre, cada vez mais você vai pegar a receita da Globo, tem lá crescendo investimento em Big Brother, crescendo investimento em anúncio. Então, assim, o branding nunca morreu, primeiro ponto, tá? O que aconteceu é que empresa de tecnologia se pautava em um mix dos 4 P's do Kotler, que é produto. Porque antigamente tecnologia era um grande diferencial. Era algo assim, a Uber quando surgiu, demorou para outra copiar. Então ela conseguiu, e aí o que ela fazia? Bota escala no mercado, empurra no mercado performance para ganhar espaço, mas eu não preciso ter branding, porque eu precisava ganhar espaço porque eu tenho um produto que ninguém tem. E isso tecnologia ajudou muito, né? Então no mercado de tecnologia viveu isso. Agora, o que está acontecendo agora? Que então o pêndulo está voltando pro branding. Para a tecnologia é um fato, porque hoje em dia o diferencial tecnológico ele vem encurtando, com a AI principalmente. Então surgiu uma AI, agora o AI de CX que responde comentário, chatbot. Cara, veio uns 30 chatbots. Aí agora, HR Tech que eu tô, SaaS, ATS, tem uns 30 ATS. Então a diferenciação por produto já não é por si só não se sustenta. E aí a marca, né, o P de promoção, principalmente, né, que não quer dizer que é desconto, né, apesar de falar muito de promoção, quer dizer, né, eu sei que tem os outros 7 P's, mas eu gosto de focar nos 4 P's para simplificar, que é a sua marca. Então, acho que é bem legal quando a gente passou, até depois, acompanha a Solis, não é fazendo jabá não das suas redes sociais, vocês vão ver que assim, a gente tenta trazer o B2B, HR Tech, de um jeito diferente para posicionar no mercado. A gente está com uma campanha agora, Voz do Coração, com o JQuest. A gente tem, para vocês terem uma ideia, um bloco de carnaval de rua mesmo, um bloco de rua oficial de Belo Horizonte, chama Passa Lá na RH, me chama que eu vou. Então, assim, isso constrói amor, constrói brand love, constrói questão, acho que tem educação como pilar. Então, assim, o branding, ele é importante, se torna, e agora para o mercado de tecnologia, principalmente, que o B2B está muito atrelado, né, com tecnologia muitas vezes, voltou a ser importante, mas o branding nunca morreu. É que o nosso mercado estava atrasado, estava defasado, na minha opinião, em termos de investimento para branding. E quem demorou está morrendo, e quem começou a investir está saindo bem agora. Concordo plenamente, cara. A gente falou bastante sobre isso, né? Acho que a galera de tech realmente vive numa bolha e não percebe de fato o que está acontecendo ali no mercado. E acho que você devia escrever sua tese sobre isso, cara, e a gente evangelizar o povo a respeito da tese de Rafael Carrani. Quem sabe? Pessoal, preciso encerrar, o papo tá muito bom, vários insights super legais, mas infelizmente eu preciso encerrar aqui, deu 7h15. Queria agradecer imensamente aos dois por participar, por toparem ficar aqui até tarde conversando com a gente. Muita gente bacana participou também do papo. Tem várias outras perguntas aqui, acho que umas 20 perguntas que eu não deu tempo de eu fazer, mas depois aí eu vejo se eu consigo enviar para vocês, quando vocês tiverem um tempo, responder. Mas fica meu muito obrigado. Em breve teremos mais Scale Faster.